Olá, alunos! Para quem ainda não me conhece, sou o professor Romenick Stephen, da Escola Municipal São Domingos, da Rede Municipal de Brejo da Madre de Deus. Esse é mais um vídeo para o canal Educa Brejo, então quem estiver navegando por este canal, o tema de hoje é redemocratização da República no Brasil. No último vídeo postado neste canal, nós tratamos e demos dicas de alguns pontos do período do governo dos militares no Brasil, do denominado regime militar. Na aula de hoje vamos dar algumas dicas de estudo sobre a redemocratização, um recorte que vem desde 1985, esse recorte histórico, até os dias atuais, né? Depois de passar por um período de 64 a 85 sem eleições diretas para presidente, como falamos no último vídeo, no governo dos militares tinha eleição sim, mas não era de forma direta para presidente, governadores de estado e prefeitos de capitais. A partir de 85 se começa o processo de redemocratização, um pouquinho antes, nos governos principalmente de Geisel e de Figueiredo, mas a partir de 85 os militares saem de cena e nós vamos ver governar o Brasil os presidentes ditos democráticos, né? A primeira eleição com a saída dos militares ainda será indireta. Em 85, por exemplo, a eleição indireta votada pelo Congresso será entre Paulo Maluf e Tancredo Neves, vencida por esse último, né? O Tancredo Neves vence as eleições, só que às vésperas de assumir, o Tancredo adoece e depois chega a falecer. Então quem assume a presidência é o vice, né? O José Sarney. Ele é quem vai assumir o Brasil nesse processo de redemocratização. É no período de Sarney que vamos ter fortes inflações, né? Diversos planos econômicos que não chega a ter êxito em sua grande maioria, mas é nesse período que nós vamos ter a construção da nossa atual Constituição, a Constituição de 1988. Aconselho a vocês a darem uma pesquisada sobre esse processo da construção da nossa atual Constituição. Tá bom? Ela que é de 1988, mais novinha do que eu, né? Uma Constituição jovem que o Brasil tem. O Brasil passou por diversas constituições, como a de 1824, que foi a Constituição da Monarquia. Depois tivemos as Constituições republicanas, a exemplo de 1891, a primeira da República, a de 1934, a de 1937, a de 1946, 1968 e a mais recente, a de 1888. É outra dica de estudo, dá uma observada nas nossas constituições. Esse período de redemocratização, nós vamos ter a primeira eleição em 1990, onde diversos candidatos a presidentes irão surgir. Alguns folclóricos, alguns mitológicos, alguns... Estou usando esse termo mesmo porque tivemos de tudo. De Silvio Santos, passando por Leonel Brizola, Lula, Emael, entre tantos outros, tendo como vencedor na disputa Fernando Collor de Mello. Sim, citei Silvio Santos, ele foi sim candidato a presidente e teve sua candidatura depois, vamos dizer assim, impugnada, retirada da disputa, mas foi sim candidato nesse período, né? Collor será o primeiro presidente eleito de forma direta na redemocratização, né? Com 2 anos envolvido em escândalos de corrupção, né? Ele é impeachmentado. Antes mesmo do processo de impeachment finalizar, ele renuncia, mas na Câmara ele acabou tendo o processo de impeachment contra a sua pessoa. Quando foi encaminhado para o Senado, vendo que iria ser derrotado, ele acaba renunciando e o seu vice assumindo. O vice foi Itamar Franco.
O Brasil passava por crises econômicas diversas, tamanhas, né? Os principais presidentes desse período da redemocratização vamos ter aí de forma direta, em eleições diretas, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, o Itamar Franco, lembrando, foi o vice de Collor que assumiu com a sua renúncia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-presidente Dilma, que recentemente nós vimos, ela foi impeachmentada e o seu vice Michel Temer assumiu, e agora, atualmente, nós estamos com o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da redemocratização da República e da nossa atualidade. No meio disso tudo, na nossa economia, nós tivemos a criação do Plano Real em 1994 pelo ministro da Fazenda à época, ainda não era presidente, Fernando Henrique Cardoso, e que implanta de forma exitosa no início do seu governo, diminuindo assim, o Plano Real consegue diminuir assim de início a inflação estrondosa que nós temos no Brasil desde a década de 80. São alguns pontos que aconselho a vocês estudarem, né, e pesquisarem sobre o tema, né, redemocratização da República, processo de redemocratização, principalmente a partir de 85, os principais presidentes que eu citei aqui com vocês, para vocês, e questões econômicas, sociais, culturais do Brasil durante todo esse período, que vamos detalhar nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.